Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos do canal Vamos Dormir Bem. Eu criei esse canal lá em 2020 para trazer dicas, soluções e para te ajudar a dormir melhor. Bem, não estranhe essa adaptação que eu fiz aqui, estou testando um microfone novo, vamos ver se vai dar certo e se vai conseguir melhorar o áudio aí para vocês. Bem pessoal, algumas dúvidas surgiram também ao longo dessa semana nos canais que eu venho acompanhando de internet, Facebook, Instagram. E uma das perguntas que surgiu lá, que eu achei que valeria a gente responder aqui num formato de vídeo, é sobre umidificação de CPAP. Qual água usar, de quanto em quanto tempo limpar, enfim, tudo que você precisa saber sobre a umidificação do CPAP. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Pessoal, na grande maioria dos casos, as pessoas imaginam que o umidificador vai aumentar a adesão ao uso do CPAP. E o que a gente considera como um paciente aderido? Aqueles que usam mais do que 4 horas por mais de 70% do tempo. Então no mês aí vai usar entre 21 e 22 dias mais do que 4 horas. Se isso for atingido, ele é considerado um paciente aderido. Mas o que a gente vê em literatura não é necessariamente isso, tá, pessoal? Não quer dizer que porque você usa o umidificador que as suas chances de aderir ao uso do CPAP são maiores ou são menores, é um pouco nebuloso. Então a decisão por usar ou não o umidificador é conforto. Se você está acordando com garganta ressecada, com coriza, se você sente esse desconforto realmente por falta de umidificação e o CPAP tende a potencializar esse ressecamento, o umidificador pode ser bem indicado para você. E o umidificador, hoje, na grande maioria dos equipamentos, já vem acoplado, já vem integrado. E alguns você tem que comprar separado. Também vou falar um pouquinho a respeito disso ao longo do vídeo. Então, primeira coisa que eu digo é se você realmente está acordando com o nariz ressecado ou com coriza, garganta ressecada, já acorda com dor de garganta, isso pode ser bons indícios que você precisa de um umidificador. Ah, Marcos, mas eu moro numa região super úmida, eu moro no litoral, eu moro em Manaus. Ok, o ambiente é úmido, mas vem cá, você dorme com ar-condicionado? O ar-condicionado resseca muito o ar e isso pode contribuir para ser preciso você usar um umidificador também. E o umidificador tem outra função que é também aquecer um pouco o ar e fornecer esse ar um pouco mais aquecido, um pouco mais fisiológico e mais confortável para você. Não é pura e simplesmente a umidificação. Bem, mas vamos falar um pouquinho do que realmente importa sobre umidificadores. Aqui eu coloquei alguns umidificadores que eu tenho, eu desconectei ele dos equipamentos, então tem aqui 4 umidificadores diferentes. E a primeira coisa que eu digo para todos vocês é que é unânime. Para ele conseguir aquecer a água e gerar essa umidade, ele tem um prato na parte inferior aqui, um prato metálico que aquece. E o aquecimento desse prato aquece a água dentro do umidificador e aí te fornece a umidade que você precisa. Então, o funcionamento é basicamente esse. Vou pegar como exemplo aqui o nosso equipamento, o CPAP iBreeze. Eu vou tentar mostrar para vocês, ó, aqui dentro tem uma placa. Essa placa aqui aquece essa plaquinha aqui e aí você consegue fornecer a umidade que você precisa para o seu paciente. E aí tem um primeiro risco do uso do umidificador. Essa placa, como eu falei, ela aquece, então existe risco sim, pessoal, de queimadura. Já parou para reparar que o seu CPAP com o umidificador, quando você desliga ele depois do uso, ele ainda fica soltando um ventinho pelo equipamento, bem discreto? Sim, repara, se você nunca reparou. Esse ventinho discreto que ele está saindo quando você usa um CPAP com umidificador depois que você desligou, é justamente para esfriar o prato e esfriar o copo e evitar que você tenha algum tipo de lesão e machucado. Então nunca tire o copo do seu umidificador do CPAP logo depois que você terminou de usar. Ele pode estar quente e pode te machucar, então cuidado com isso. Outro ponto bastante importante quando a gente fala de umidificador é vazamento. Pessoal, alguns equipamentos têm algumas tecnologias mais avançadas para evitar que essa água volte para dentro do equipamento. Mas o que eu digo para vocês, via de regra, não transporte o equipamento com água dentro do copo. Nunca. Ah, mas eu vou só tirar da minha mesa de cabeceira e colocar em cima da minha cama.
Nunca movimente o seu equipamento para nenhum lugar com água dentro do copo. Se essa água voltar para dentro do equipamento, ela pode gerar a queima da placa, pode gerar a queima da turbina e te dar um prejuízo gigantesco. Então, sempre que você finalizar a sua utilização de CPAP, ou de manhã ou de noite, depende qual é a sua dinâmica de sono, tire toda a água do seu umidificador, para garantir que alguém que for mexer no seu umidificador não vai manipular ele com água. Imagina se eu tivesse água dentro desse copo e eu colocasse ele aqui, ó, e manipulasse ele com água. Essa água inteira ia migrar para dentro do equipamento e ia queimar o equipamento, pessoal, de verdade. Eu já me deparei com uma série de situações como essa, das pessoas que manipularam o equipamento ou que simplesmente transportaram o equipamento com água. Então tire sempre toda a água do seu umidificador. Levantou, tira a água. Fechado? Muita gente que usa um umidificador, às vezes usa em regiões muito frias ou tá caprichando na temperatura do ar-condicionado, gosta de dormir naquele frio tremendo. Bem, alguns casos pode acontecer o que a gente chama de condensação. O que é isso? Você está usando o teu CPAP com o seu umidificador e começou a acumular água dentro da traqueia, gotículas de água dentro da traqueia. Às vezes acumula tanto que chega até borbulhar, fazer aquele barulho de borbulha mesmo dentro da traqueia. Isso é um problema, porque aquilo é mais uma resistência que o seu equipamento tem que vencer para te entregar a pressão ideal. Então, nesses casos, o que eu vou te recomendar é que você possa diminuir um pouco a umidade do seu equipamento, que você possa diminuir um pouco a temperatura desse equipamento, que tem algumas lojas que vendem uma capinha para você colocar na sua traqueia para ela perder menos temperatura para o ambiente. E se você realmente puder investir um pouquinho mais, pergunte para o seu profissional da saúde se existe uma traqueia aquecida para este equipamento. Alguns CPAPs já vêm com traqueia aquecida de fábrica, que é o caso daquele CPAP que está escondidinho atrás de mim ali, aquele CPAP cinza chamado Sleepstyle da marca Fischer, que logo vai ter review dele aqui no meu canal. Ele já vem com traqueia aquecida, que diminui bastante a chance de acontecer essa condensação de água no circuito, mas se estiver acontecendo, saiba que ela acontece por essa diferença de temperatura. O quarto está muito frio e a temperatura de aquecimento da traqueia está muito alta por causa do aquecimento do seu umidificador. Então pode acontecer esses casos também de condensação. E aí a gente entra num tópico um pouco mais complicadinho de se falar. O que diz o manual dos equipamentos na grande maioria? Que o copo do umidificador deve ser limpo diariamente com água e detergente neutro. E eu de verdade reforço essas informações do fabricante. Lave o seu copo todos os dias com água e detergente neutro. Não deixe 1, 2, 3 dias a mesma água lá. Jamais. Imagine que você está falando de um ambiente escuro, de um ambiente quente e de um ambiente úmido. O que as bactérias mais adoram, que os fungos mais adoram? O que eles se deliciam? Ambientes escuros, ambientes úmidos e ambientes quentes. Enfim, está criando de verdade uma coloniazinha de bactérias, de fungos, de tudo que você não quer dentro do copo do seu umidificador, toda vez que você coloca esse umidificador para usar sem que você tenha limpado ele bem antes do uso. Levantou pela manhã, imaginar que você dorme de noite, vai lá, abre o seu copo, vai ter review aqui falando de cada um dos equipamentos, de cada um dos copos, mas abra o seu copo e faça a lavagem dele com água. Você pode usar uma escovinha macia, detergente neutro. Acabou de lavar, deixa ele para baixo, secando em cima de uma toalhinha todos os dias. Perdão, bati no microfone. Todos os dias. E dessa forma você garante a limpeza do seu copo e com certeza garante a sua saúde. Gente, eu trabalho com isso, vai fazer 11 anos agora. Eu já me deparei com situações bizarras de pessoas que nunca lavaram o copo do umidificador. Sabe quando você vai pra cachoeira que tem aquele limo em cima da pedra, bem lisinho, que nasce uns matinhos, parece uma graminha bem bonita? Eu já peguei um umidificador, gente, com aquilo dentro. Era um nojo, uma porqueira. E o paciente reclamando que vivia resfriado, que vivia gripado, vivia com coriza, não sabia o que era. Eu falei, pô, mas teu umidificador tá imundo. Claro que eu não falei pra ele assim, mas tava imundo. Então tem que manter a limpeza, pessoal.
todos os dias do copo do seu umidificador, de todas as marcas. Algumas marcas verifique antes, tá? Por favor, verifique antes no manual do seu equipamento. Permitem até que você coloque na lava-louça. Olha o teu manual primeiro se o seu equipamento pode, tá? Permite que você possa colocar na lava-louça. Isso é super interessante, te ajuda a ganhar tempo. Mas você vai colocar todo dia na lava-louça também? Enfim, pessoal, água, detergente neutro, uma escova e paciência é mais do que o suficiente para lavar o copo do seu umidificador. Não precisa mais nada do que isso. E aí a gente vai para o tópico mais comentado quando se fala de um umidificador de CPAP. Marcos, qual é a água ideal que eu tenho que usar no meu copo do umidificador? Eu já vi coisas na internet assim. Eu moro num sítio, eu uso a água do poço, que é uma água mineral super top, a água que eu tenho, eu uso água mineral. Ou eu já vi, não, eu só compro água mineral para usar no meu umidificador. Água pro copo tem que ser água destilada, de preferência. Mas por que, Marcos, se no meu poço a água é super pura? A questão não é se ela é potável ou não, é claro que você só pode usar água potável nesses equipamentos. O grande vilão do seu umidificador, pessoal, é o minério. Por isso que a gente fala para usar uma água desmineralizada, se for potável, e principalmente uma água destilada. É o minério que acumula no seu prato, lembra que o prato é isso aqui, ó, que acumula no seu prato, que começa a deixar o seu copo esbranquiçado e que principalmente, pessoal, começa a fazer um pequeno furo até que furou o copo do seu umidificador. Um equipamento com 6 meses, 7 meses, às vezes não tem um ano de uso e o copo já está furado, enferrujado. Vamos colocar numa escala. Qual que é a melhor água e qual que é a pior água para você colocar no copo, tá? Melhor água do mundo se você puder investir. Água destilada ou desmineralizada. Claro que ela tem que ser potável, vou reforçar isso, tá? Água destilada. Não tem minério na água, ela é uma água pura, claro que você não pode consumir, pelo amor de Deus, mas pelo menos você vai ter uma redução absurda no acúmulo de minério, porque ela praticamente não tem minério, e isso vai garantir vida longa o teu umidificador. Marcos, desculpa, sem chance de eu comprar água destilada. Água da torneira. Pega a água da torneira, não precisa comprar água não, gente. Pega a água da torneira, ferve essa água toda. Pegou a água fervida, esfria essa água e guarda numa garrafa para você ter água fervida da torneira. Então, primeira, água destilada. Segunda, água da torneira fervida, mais do que o suficiente. Terceira água, se você puder investir um pouquinho mais, água de um filtro. Pode ser de um filtro de barro, pode ser de um filtro desses de parede, água filtrada. Perfeito, pode colocar direto no seu copo e utilizar. Por último, pessoal, água mineral. Eu vou no mercado comprar água mineral para o meu umidificador. Não precisa, gente. Pode pegar água da torneira, ferve e utiliza. Pega água do filtro da sua casa, utiliza. E se puder, investe numa água destilada. E aí eu vou no outro tema também. Água tem que ser trocada todos os dias. Você não pode simplesmente completar o nível, você tem que repor esse nível. Você tem que tirar toda a água e completar inteiro até a marcação do nível máximo. Cada copo diz qual é o nível máximo e qual é o nível mínimo de água. Então todo dia jogue a água fora, limpe, coloque uma água nova e está pronto para você utilizar. Tem que trocar, não pode só ir completando, pessoal, de forma alguma, tá? E aí você tem que respeitar muito o nível máximo e o nível mínimo. O nível mínimo pode acontecer da água acabar no meio da noite. E no nível máximo, essa água pode transbordar e queimar o seu equipamento. Então, de verdade, respeite o limite de mínimo e de máximo. Mas Marcos, eu uso a noite toda e tem dias que baixa muito e tem dias que não baixa nada. Sim. Os equipamentos mais novos têm um termohigrômetro interno e conseguem dizer se o ambiente está muito seco e ele tem que fornecer mais umidade, se o ambiente não está muito seco, se o ambiente está bom, ele tem que fornecer menos. Então ele consegue dosar o quanto de umidade que ele vai te entregar. Por isso que às vezes baixa um pouquinho mais, às vezes baixa um pouquinho menos da água do umidificador. Agora, se você sabe que ela baixa um pouco só durante a noite, aí é questão de você aprender. Às vezes você não precisa colocar o nível máximo de água todos os dias, você pode colocar um pouco mais abaixo. Até porque você dorme 6 horas, 7 horas, 8 horas, 4 horas, 5 horas, enfim, e você não vai ter realmente chance nenhuma de ficar sem água. Mas atenção, nem todos os equipamentos são inteligentes ao ponto de desligarem o umidificador
quando acaba a água, tá? Alguns equipamentos continuam esquentando o prato mesmo que não tenha água lá dentro, e isso pode gerar queimadura no seu equipamento, queimadura em você quando você for manipular, então pode te dar um prejuízo grande. Então cuidado quando você for colocar pouca água no seu umidificador. Bem, pessoal, eu de verdade acho que isso são as informações aí principais quando a gente fala de umidificação de CPAP, do que você realmente precisa saber sobre isso. Eu reforço com vocês que é um item de conforto e você consegue ajustar no menu do seu equipamento mais umidade ou menos umidade. Calma que eu vou fazer review de todos os CPAPs existentes no Brasil, ensinando como é que mexe nisso. Mas pense seriamente em utilizar um equipamento com um umidificador se você tiver com ressecamento de via aérea e tudo mais, tá? Isso pode te ajudar bastante no uso, mas não é uma regra, não é uma obrigação, tá bom? Bem, pessoal, espero que o áudio tenha ficado bom, porque, enfim, é um microfone novo, eu preciso aprender como que eu vou usar isso aqui ainda. E se você tiver qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer comentário, ou quiser falar aí alguma coisa, pode me procurar ou no Insta, ou no Face, ou pode escrever nos comentários como você se sentir mais à vontade, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e vamos dormir bem.